de que não ia dar. A regra é a mesma para todos, né? Mas é isonômico. Me comparar com o Shaquille O'Neal nessa situação. Então, tem contribuinte que, pela sua própria operação, tem uma carga tributária tamanha, eu vou litigar. Ele está sempre na ponta do débito. E tem contribuinte que está sempre na ponta do crédito. Por exemplo, lá na minha região agora, a indústria de Franca. A indústria de Franca está sempre tendo que, como ela é exportadora, né? Ela está sempre precisando das instituições, dos ressarcimentos. E nesse caso não é pior, porque nem juro tem. Nem juro tem. Então, como é que é isonômico isso? Como é que isso é isonômico? Colocar todos os contribuintes na mesma categoria. Para mim é falacioso esse argumento. Tem uma outra falácia. O governo, ele remunera quem compra títulos a juro composto. É necessário. Como é que aquele que deve para o governo, ele, ou vice-versa, quando o governo deve para os particulares, remunera juros simples? Que isonomia é essa? Que argumento é esse? Argumento jurídico? Não. Esse é um argumento falacioso jurídico. Vamos para a conclusão, que eu preciso acabar. Já estou. Muito bom. A conclusão é a seguinte. Se o direito ele pretende operar sobre a realidade, ele tem que considerar todas as ciências que compreendem essa realidade. Todas as ciências. No caso particular da litigância, de estímulos e de inibições, um dos estímulos e inibições são os estímulos econômicos, inibições econômicas. E, portanto, o direito, o operador do direito, quando eu falo operador, é aquele que interpreta a lei, o juiz, ele precisa efetivamente compreender e dominar minimamente. Eu não domino, não sou economista, mas eu me esforço minimamente de dominar a economia quando a minha decisão tem que considerar um efeito econômico sobre a realidade. E essa, portanto, essa conclusão que eu deixo para os senhores. Eu só vou deixar aqui também mais meus e-mails para o contato. São vários, né? O primeiro, obviamente, é daqui. O segundo, obviamente, é da minha outra canoa. E o terceiro é meu e-mail particular, que eu recebo no celular. O terceiro é mais rápido para eu responder. Eu agradeço a todos por me ouvirem e fico aqui aberto aos debates, que esses sim, com certeza, serão muito mais interessantes do que a minha fala. Muito obrigado. Bom dia a todos, parabéns pela iniciativa, grato por ter sido convidado e tentando fazer curta uma longa história. A minha conclusão é de integral concordância com o professor Guilherme. Eu creio que nós temos que iniciar a partir deste momento, e esta é a melhor das oportunidades, a meu ver, um movimento de transformação. Deverá ser necessariamente um movimento de longo prazo, um movimento árduo de transformação social, porém necessário. Nós estamos já tangenciando um conflito de filosofias do direito a partir deste novo momento econômico que a sociedade mundial e brasileira vem vivendo. Nós construímos a nossa economia e as relações corporativas e individuais em cima de uma forte base de direito codificado. E chega até nós, e foi citado pelo Carme, a 11638, uma filosofia financeira baseada estritamente em direito consuetudinário. E estes dois mundos têm uma enorme dificuldade de conviver. Há vários anos, aproximadamente 10 anos, a minha gratíssima amiga e emérita professora Raquel Stein, da Faculdade de Direito lá de São Francisco, e o nosso colega aqui na FEA, na área de administração, professor Décio Zilberstein, ousaram
ousaram iniciar um movimento para trazer para o âmbito da Universidade de São Paulo e para o Brasil, na inexistência de atos pretéritos, um movimento chamado Law and Economics no mundo do hemisfério norte. É o convívio de operadores do direito e pesquisadores do direito com o mundo da economia, finanças, administração e contabilidade e vice-versa. Eles começaram ambiciosa, porém prudentemente. No início foi um conjunto de palestras, escolhia-se um tema, 3 ou 4 temas ao longo do ano, a cada 2, 3 meses, colocava-se um pesquisador do direito e um pesquisador do mundo de economia e finanças, dando as suas 2 visões sobre aquele tema, e depois o debate subsequente entre si e com a plateia. Esse movimento foi extremamente bem sucedido e hoje, 10 anos depois, ele já ensejou uma disciplina eletiva nos cursos de pós-graduação desta casa e do Largo São Francisco, uma disciplina eletiva nos cursos de graduação desta casa e do Largo São Francisco, algumas teses de doutorado, algumas dissertações de mestrado e uma série de publicações acadêmicas extremamente ricas. E eu me lembro que eu participei de alguns desses debates, tanto aqui quanto lá no Largo São Francisco, na minha área de especialização, mas eu me lembro do primeiro tema que eles colocaram como proposta de debate. É um tema, havia 2 horas previstas para uma apresentação de meia hora de cada um dos apresentadores e 1 hora de debate, e essas 2 horas não terminaram até hoje, porque o tema era do contrato. Absolutamente impossível, em certos momentos, você conciliar uma visão essencialmente jurídica e formalista sobre o que é um contrato com a visão de um economista sobre o que é um contrato. Então, é absolutamente essencial que nós possamos, uma iniciativa do mundo acadêmico, perpetrar, impetrar, invadir a área do outro, advogados residindo, lecionando e pesquisando no diálogo com economistas, administradores e contadores, e vice-versa, para que a gente possa construir uma visão mais abrangente, como disse o Dr. Guilherme, a respeito da captura das diversas realidades que cercam essa fenomenologia. Não podemos esquecer que hoje nós estamos vivendo no mundo de finanças no Brasil a prevalência da essência sobre a forma. E a prevalência da essência pode ser exemplificada com o bom humor do antigo presidente do Comitê Internacional de Normas de Contabilidade, David Tweed. Sir David iniciava muitas das suas palestras, que eu assisti ao longo da vida em vários lugares do mundo, dizendo que ele tinha um sonho antes de morrer, era voar num avião que estivesse no balanço da companhia aérea. Os aviões estão em lucros e perdas como despesa de aluguel. Portanto, essas aparentes aberrações, estas crises de excrescência entre o tratamento formal e o tratamento essencial, elas têm que ser combatidas, e têm que ser combatidas dando-nos as mãos. Não vamos eliminar o litígio, a litigância, o litígio, porque ele é absolutamente essencial, visto que os conflitos de interesse são próprios do ser humano e da natureza da sociedade, mas integralmente de acordo, que não devem ser nem inibidos e nem estimulados. A neutralidade é importante, e para que nossos legisladores venham eventualmente a operar essa grande transformação ambicionada e desejada, a mim me parece que o melhor lugar para iniciar o movimento é no mundo universitário, no mundo da pesquisa, no mundo acadêmico, nos bancos escolares. Tenho muita dificuldade hoje de dialogar com juízes de direito. Juízes de direito são formados naquela escola do direito codificado, naquela escola do Code Law, e que às vezes eles fazem, na melhor das interpretações inocentes e ingênuas, demandas impossíveis. Um juiz de direito uma vez me convidou para ser perito do juiz numa causa, e ele falou: aqui faleceu o indivíduo e ele tem sócios, e eu preciso fazer a divisão patrimonial entre os herdeiros e os sócios remanescentes, herdeiros familiares, e eu quero que o senhor me dê o exato valor do patrimônio. Eu falei: eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar porque a contabilidade não é exata. A contabilidade é um conjunto de juízos de valor, de julgamentos e de estimativas. Nós temos 3 coisas exatas na contabilidade apenas. Não existe mais do que 3, não são 2 nem 4. A data do balanço não pode ser mais ou menos 31 de dezembro. O saldo de caixa, alguém deve ser responsável ou custodiante daquela quantia declarada na linha Caixa Bancos, e a quantidade de ações em circulação na data do balanço, que é uma decisão soberana da Assembleia de Acionistas ou de Cotistas.
Todo o resto do balanço é juízo de valor. Uma duplicata a receber aceita pelo devedor em uma relação comercial de longo prazo e bem-sucedida é ajustada por uma estimativa de inadimplência chamada provisão para devedores duvidosos. O ativo imobilizado que é tangível, ele é ajustado por uma estimativa de consumo no uso chamada depreciação. Um passivo não desvalorizado sob a ausência de risco de que eu vou pagar integralmente, não vai ser demandado uma antecipação, ele não tem valor presente e, portanto, houve um juízo de valor que eu não vou precisar pagar antes do momento declarado no meu contrato. E chegou no Brasil algo que horroriza os processualistas puros. Clóvis Bevilacqua se mexe nos túmulos quando ele vê que nos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis do Brasil, introjetando no nosso direito contábil o conceito do IASB, da norma internacional vinda de Londres, existe uma coisa com um nome horroroso em inglês, True and Fair Override, que ele diz, você vai seguir estas normas para produzir este balanço. Se você seguir estas normas e ao produzir esse balanço não atingir o objetivo de mostrar a situação econômica, não siga estas normas. Tem uma pílula de autodestruição dentro da norma. O que, dentro do nosso conceito de direito codificado, seria um absurdo, ou seja, não siga a lei se o objetivo pretendido não for atingido. Então, esse desafio precisa ser encarado, e parece, doutor Guilherme, que o melhor lugar de começar a encarar é no mundo acadêmico, em que nós podemos formar novos economistas e novos operadores do direito. Talvez, eu sou um pouco cético quanto a mudar a mentalidade de muitos dos que aí estão. Parabéns pela sua fala. Bom dia a todos e a todas. Primeiro eu queria agradecer o Dr. Wellington Rocha, do Departamento de Contabilidade e Atuária aqui da FEA USP, juntamente com Carmen Rulo, pelo convite a participar. A gente participa com bastante alegria. Queria parabenizar o professor Guilherme pela excelente explanação. Queria parabenizar também a iniciativa, né, dos painéis, do primeiro painel de debates tributários. Não é com surpresa que acontece dentro dessa universidade, né, que está sempre um passo à frente no que diz respeito a modificações e pensar um novo país, um novo Brasil cada vez melhor. Aqui vou dar uma visão que não é da academia, né? Estou representando uma entidade de classe que representa as micro e pequenas indústrias no estado de São Paulo e também as micro e pequenas indústrias na sua associação nacional no Brasil inteiro. Eu queria concordar com o professor Guilherme e falar que realmente o processo de litigância tem que ocorrer de maneira neutra. Eu vou trazer a visão da micro e pequena indústria, porque ela normalmente é desestimulada a entrar em contenciosos, tanto na parte administrativa quanto na parte judicial. Falando, obviamente, que o contencioso ele tem que acontecer, né? Devido ao processo legal, ampla defesa, o contraditório e tudo mais, tem que acontecer. Só que tem que melhorar as regras do jogo, né? Trazendo para a realidade, porque eu também concordo com o professor Guilherme, a realidade não é separada, a gente trata ela de maneira estanque porque somos incompetentes para tratá-la de maneira generalista, né? Mas também essa é a minha tentativa sempre. É por isso que depois de fazer administração, eu estou fazendo direito agora, depois de velho, para poder também entender um pouco mais, né? E no caso da micro e pequena indústria, o que acaba acontecendo, ela é desestimulada, basicamente porque micro e pequena indústria no Brasil, como as micro e pequenas empresas, têm, por conta de uma série de legislações que aconteceu depois da Constituição de 88, tratamento diferenciado no que diz respeito a compras governamentais. Elas dependem muito de compras governamentais. E, portanto, se elas entram em contencioso, elas ficam necessariamente fora dos processos licitatórios e, portanto, isso interfere diretamente no negócio dela. Ela quebra, simplesmente, se ela entrar no contencioso, tendo sido feito a autuação de maneira perfeita ou de maneira imperfeita, ela simplesmente deixa para lá, paga, se tiver a condição de pagar, ou sai do mercado porque não tem condição de fazer de uma outra forma, né? Então, a gente precisa pensar, assim, em novas formas e como modificar os processos de contencioso, tanto na esfera administrativa, quanto que eu acho que é mais, não sei se mais tranquilo de fazer, mas na esfera judicial eu acho que é sempre mais complicado, porque a gente precisa mexer com uma série de outras questões,
né? Mas para falar que nem sempre para a empresa ela contesta só por conta de um estímulo econômico que ela vai ter lá no futuro de valor. Isso normalmente é a realidade para empresas médias, grandes e grandes negócios. Para micro e pequena, isso acaba não acontecendo. Obviamente, eu quero colocar o SIMP aqui sempre à disposição da Receita Federal, da USP, para poder participar desses painéis, para poder contribuir, e espero que a partir daqui de maneira mais efetiva, inclusive, para a gente poder contribuir nas modificações para melhorar, tanto para um lado quanto para o outro, né? Os processos de litigância e de contencioso, tá? E falar que é verdade, sim. Os melhores processos, eu acho que a gente tem que pensar sobre as várias óticas, né? Econômica, jurídica, administrativa e também incluindo as várias entidades que possam contribuir, não só da academia quanto da Receita, como entidades de classe, como aqui, por exemplo, tem o SIMP, tem o SESCOM do lado, que são sempre entidades que podem contribuir bastante. Eu agradeço o convite, agradecendo a mesa, muito obrigado. Bom dia a todos, em nome do Conselho Federal, cumprimentar a mesa, ladeada aqui dos professores, cumprimentar o professor Wellington pela iniciativa desse evento aqui na USP, que realmente é grandioso, e também a Receita Federal, que está compartilhando. É uma abertura democrática na discussão de assuntos tão relevantes que é o nosso modelo tributário e fiscal no Brasil. Cumprimentar o professor Dr. Guilherme também pela beleza da sua explanação. Conseguiu, assim, fazer um juntado de ciências, né, com o enfoque jurídico, o enfoque econômico, o enfoque contábil, o enfoque da engenharia, enfim, todas as ciências que compartilham dentro desse contexto todo. E me fez lembrar, professor Guilherme, há mais ou menos uns 10 anos, que eu participei de um convênio Brasil-Canadá-Quebec sobre educação fiscal. E a Receita Federal estava presente. E naquele congresso da Associação de Planejamento Fiscal e Financeiro de Quebec, nós vimos o quanto nós precisávamos avançar em termos de educação fiscal no Brasil. Democracia fiscal. Lá naquele evento, naquela oportunidade, nós vimos que os assuntos fiscais eram discutidos pela sociedade. Uma lei não nascia porque o governo o queria ou porque um ente da fiscalização municipal, estadual, assim o desejava. Ela passava pela discussão democrática da sociedade, antes de ser lei. Aumenta-se imposto ou não aumenta-se imposto? Cria-se imposto novo ou não se cria imposto novo? E eu imaginava, e naquela época, inclusive, discutíamos muito lá, nas mesas redondas com a própria escola fazendária, né? O que é educação fiscal? Lá no Brasil nós fizemos educação fiscal, levando para as escolas, para os meninos e para as meninas, dizendo que o imposto é importante porque nós temos que recolher imposto, porque com o imposto nós fizemos educação, com o imposto nós fizemos a sociedade melhor, vamos ter saúde para todas, etc. A menina vai para casa e vê o pai falar diferente, porque ele é empresário e diz, mas o governo só cobra e não faz nada, nós temos que achar mecanismos de fazer um planejamento fiscal perigoso. E agora nós estamos aqui, em 2012, nessa instituição que tem um nome, USP, na academia, discutindo exatamente educação fiscal, pesquisa. Isso nos vai levar, talvez, ao novo Brasil. Estamos vivendo
O momento também que a Presidenta da República fala em competitividade. Como que nós vamos competir com as amarras fiscais que nós temos? Nós temos que desatrelar isso, nós temos que abrir essa caixa preta da burocracia fiscal, das obrigações que nós sabemos no dia a dia, o quantas são e quanto custam atender essas obrigações fiscais e as pesadas multas se não são cumpridas. O emaranhado da legislação fiscal. E aí entra a questão do direito, exatamente, da interpretação, do entendimento, e muitas vezes o judiciário não entende e julga pela lei fria do seu entendimento do juiz, na melhor da boa razão, da vontade que o juiz a tenha. Nós temos decisões que conflitam. Nós temos uma legislação de PIS e COFINS, que segundo um livro que foi recentemente publicado, ultrapassa 1.200 dispositivos legais, que nem o fisco consegue entender todos eles e nem a sociedade ou o contribuinte para aplicar a legislação. E aí entra a litigância, a interpretação, o conflito. Sinceramente, muitos desses conflitos poderiam ser minimizados se a nossa legislação fosse mais uniforme, não tivéssemos os impostos em cascatas, imposto sobre imposto e outro imposto. E gradativamente nós estamos vendo, a Presidência da República está sinalizando com uma reforma gradativa, desonerando a folha de pagamento. Mas também não é só por esse caminho que nós vamos resolver o problema. Porque em determinados casos essa desoneração vai criar outro encargo maior de imposto, e outras empresas que não estão na desoneração permanecem pagando ou recolhendo o tributo que é devido, a contribuição da Previdência Social sobre a folha de pagamento. Então, nós temos aqui, para concluir, uma série de questões na nossa legislação fiscal, na nossa política fiscal, que realmente necessitam de uma revisão de conceitos, uma democratização, uma participação da sociedade, das entidades, das profissões como um todo, para que a gente consiga, doutor Guilherme, alcançar esse grande objetivo que você soube tão bem colocar para nós aqui, que no início parecia um sonho. Ele é um sonho, mas quem sabe a gente, sonhando e sonhando, nós vamos conseguir alcançar esse grande objetivo e tornar esse país mais democrático, mais solidário, socialmente mais justo, no campo da educação, no campo da saúde, é tudo que a sociedade tanto busca e precisa. Muito obrigado pela participação. Bom dia a todos. Queria primeiro fazer um agradecimento ao Dr. Eliton Rocha e ao Dr. Carmine Elu pelo convite feito à nossa entidade, o SESCOM São Paulo, a participar dessa iniciativa, a iniciativa que nós entendemos espetacular, né? Essa discussão, que é um primeiro painel ligado à área tributária, numa casa maravilhosa que é a Universidade de São Paulo, que a gente tem orgulho por ser paulistano, de estar aqui nessa casa. Hoje eu estou como vice-presidente do SESCOM São Paulo. Para quem não conhece, o que é o SESCOM São Paulo? Nossa entidade é uma entidade patronal, é da entidade das empresas de contabilidade aqui do Estado de São Paulo. Entidade essa que tem 64 anos de existência. Hoje somos 20 mil empresas no Estado de São Paulo. E 80 mil a nível nacional.
atendemos hoje 80% das empresas no país. Então, o que eu vou comentar com os senhores é mais ou menos o reflexo do que a gente escuta dos nossos clientes, tá certo? Que a gente vivencia na outra ponta. E vai dentro meio da linha do que Spinelli colocou. Eu acho que o assunto é bem complexo, acho que litigância, a exposição do Dr. Guilherme foi espetacular. Eu acho que sua colocação foi brilhante, concordo plenamente com o seu trabalho. Antes de vir para essa plenária, fui pesquisar algumas coisas, li alguns trabalhos, inclusive de um colega de vocês aí da Universidade de Brasília, que tem um trabalho muito parecido com a sua exposição, falou exatamente o que você está colocando aqui. E é uma realidade, é verdade o que você colocou. Na verdade, deve ter empresas, deve ter, efetivamente, principalmente as grandes, que deve ter essa condição de ter dinheiro, inclusive, ou ter a condição de ter o dinheiro para poder fazer esse tipo de trabalho financeiro, econômico, de não vou pagar, vou usar esse dinheiro para, enfim, usar isso no giro do meu negócio, que eu vou ganhar muito mais financeiramente lá na frente. Deve ter. Mas isso é uma minoria, na verdade. Isso, na verdade, não é a realidade do Brasil. Né? Não é essa a realidade. Estamos falando de 15% das empresas que, em termos de contribuição, contribuem com quase 90% dos impostos a nível nacional. Mas aqui eu estou representando 80% das empresas que empregam 80% quase do efetivo de pessoas que trabalham nesse país. Então a gente tem que ter essa visão também, né, de crescimento dessas empresas, da igualdade, do crescimento, para que elas possam ter uma condição melhor em termos de futuro. Muito bem colocou o Rogério, que é a questão dos processos licitatórios. Né? Hoje, a empresa pequena, média, está tendo que participar desse processo, senão ela não sobrevive. E com isso, ela está amarrada, na verdade. Quer dizer, se ela não participar, ela não consegue realmente deslumbrar um melhor caminho em termos de mercado. E se ela tiver com contencioso, ela não tem a condição de ter as certidões, e não tem certidão, ela está fora desse processo. Então, esse é um processo efetivo que vem tomando esse caminho. Mas o que me chamou a atenção no início aqui dos trabalhos, abertura dos trabalhos, foi a fala do Dr. Edgar, aqui, nosso diretor da faculdade aqui de contabilidade, que falou muito bem aqui com relação aos BRICS aqui, né? Ele falou muito bem da burocracia tributária, né? O que impede aqui o desenvolvimento do nosso país, né? Quer dizer, o que está travando efetivamente é o desenvolvimento efetivo do Brasil, né? Esse enrosco, né, que é um conjunto de fatores, entre eles, na minha visão, um legislativo despreparado na sua maioria, efetivamente, são pessoas que não têm noção do que estão aprovando lá nas suas câmaras, no Congresso Nacional, enfim, né? Infelizmente é isso que acontece, né? E isso atrapalha muito, a gente sabe disso, isso que infelizmente acontece. Não tem uma participação direta, como colocou o Spinelli, da sociedade nessas discussões. Quer dizer, hoje de forma muito discreta tem acontecido isso, essas discussões mais da sociedade, nas questões de leis que tem que se criar. Quer dizer, a participação da sociedade hoje ela está começando a acontecer, mas de forma ainda um pouco discreta. Mas, infelizmente, é uma coisa que tem que se levantar, uma coisa que está acontecendo, mas ainda pequena. E nas empresas pequenas, o que a gente tem que ressaltar aqui com uma certa veemência é a questão realmente dessa grande massa de obrigações que as empresas pequenas e médias têm de obrigações a serem executadas, e isso acarretando um grande custeio para essas empresas.
principalmente essas obrigações acessórias, elas não têm condição nem de investir nos seus próprios negócios, e são impostas algumas condições para que ela possa executar essas obrigações, e ela está tendo que pegar recursos que ela não tem hoje condições até de pagar, deixando de diminuir seu capital de giro, deixando de ter lucratividade, e às vezes deixando de pagar o imposto, e aí sofrendo alguns processos, e tendo que às vezes ter que entrar no litígio, tendo que entrar na defesa, porque não tem outra forma de ele conduzir a vida dele. Então, a gente tem que precisar realmente repensar a melhor forma de se fazer a facilidade e a forma de se facilitar a vida do pequeno e do médio empresário. Por quê? Ele realmente não está suportando mais já o peso da obrigação principal, que hoje ele está, na maioria dos casos, financiando os impostos, porque ele primeiro paga o imposto para depois receber dos seus clientes. Na média, isso é somente na área da indústria, o recebimento hoje médio é de 60 dias. E ele paga isso sempre no mês subsequente. O ônus das obrigações acessórias, de se fazer, criar toda essa parafernália de tecnologia para poder gerar as informações que são obrigadas a serem remetidas a todos os órgãos fiscalizadores, tanto nos níveis federais, do Estado e do município, e muitas vezes informações redundantes. Quer dizer, uma coisa que seria interessante era se pensar numa redução. Aliás, era uma coisa que já se falou desde o início, né, quando se começou esse processo, no caso do SPED, a nível federal, de se reduzir essas obrigações, as antigas, mas até agora, infelizmente, isso ainda não ocorreu. Então, temos as obrigações as novas e as antigas ainda em atividade, gerando um custo absurdo para se gerar essas obrigações. E com novas obrigações surgindo, como o caso, por exemplo, agora mais recente, aquele Ciscoserve, por exemplo. Essa questão, por exemplo, da nossa presidente Dilma, que deu esse benefício da alíquota, da desoneração da folha de pagamento, por exemplo, em alguns setores, isso gerou para algumas empresas, em termos de custeio interno, isso que é importante os senhores entenderem, que essas empresas pequenas não têm um setor de tecnologia lá, um departamento que ele pode, vamos desenvolver uma ferramenta para poder separar os seus itens de produto, por exemplo, que tem esse benefício conforme essa lei nova. Então o sujeito agora tem que criar, porque tem que pagar um imposto, esse tributo vai estar lá, tem que gerar a guia, a GFIP, lá, tem que gerar o fundo de garantia, só do tributo que vai gerar sobre o faturamento e não sobre a folha de pagamento, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Gera um problema enorme para o pequeno e médio empresário. Então, tudo isso, além de ser custeio, que o recurso o pequeno e médio não tem gerado o quê? Gerado erros constantes nas entregas das obrigações, que geram multas excessivas e que, infelizmente, isso leva-se aos tribunais, em muitos casos, e muitas dessas empresas não estão tendo fôlego e não estão suportando esse peso em suas costas. Então, a gente tem que, na verdade, rever todas essas questões. Eu acho que a litigância, da forma que foi colocada, está brilhante, mas ela é para um nível de empresa que tem essa condição de se fazer esse planejamento, sim. Eu acredito que deve existir isso. Mas para a grande maioria das empresas, não. A grande maioria está nos seus processos, lá no seu contencioso, porque ela não tem outra condição, ela está lá porque ela não tem como pagar. Muitas delas não tem nem como pagar um imposto. Então, é isso que eu queria colocar para reflexão aqui no debate. Obrigado.
Muito obrigado, Sérgio. Eu também gostaria de agradecer aqui aos diretores do trabalho, professores Carmen e Wellington, pela função de mediador que me deram. Nos últimos 10 minutos eu recebi 20 recados do que o nosso tempo está esgotado. Ainda assim, eu gostaria de passar a palavra ao professor Guilherme, que pediu a palavra aqui nesse intervalo, mas passar para ele, para suas considerações finais, também uma pergunta que, no duro, eu imagino, deve resumir um pouco as questões que eu recebi. E a pergunta resumida é a seguinte: o que fazer ou o que temos feito para mitigar a litigância no Brasil? Na verdade, eu pedi a palavra porque eu queria primeiro dizer que eu fiquei extremamente estimulado com as perguntas, as colocações dos membros da mesa, e dizer que eu estou totalmente à disposição para proferir uma palestra justamente sobre tributação do pequeno, que é a minha linha de pesquisa atual. Quando eu falei do jogo de basquete, é mais ou menos o que ocorre. A lei, muitas vezes, ela é igual para todos, mas ela onera muito mais o pequeno. Na Europa, já de um bom tempo, começou na Itália, né, na década de 40, e nos Estados Unidos também, na década de 50, uma preocupação enorme com os pequenos. Em 2008, agora foi editado uma normativa enorme, né, sobre esse tema, com um princípio chamado Think Small First Principle, né, princípio do pensar primeiro nos pequenos. Porque não basta uma lei lá do Simples Nacional, dizer, legal, tem um regime jurídico bom, né, e que se dane o resto. O sujeito, para contestar no Conselho de Contribuintes, como é que ele contesta um pequeno? Como é que ele paga um advogado? Uma grande empresa manda uma banca de 10 dos melhores. E tinha um projeto agora de implementar a litigância pela internet e não foi implementado ainda. Tem que implementar. Tem que implementar. Na área da indústria, na agroindústria, o grande não paga, porque tem imunidade constitucional. E o pequeno paga, ele não consegue exportar diretamente. Ele precisa passar pela trade. E aí a justiça entende, não é exportação direta, não tem imunidade. Como não tem? Quer dizer, como é que fica o princípio do tratamento jurídico diferenciado e favorecido do artigo 170, inciso 9º? Tem muita coisa, mas muita coisa para ser dita nessa área. Não vai ser em 5 minutos, não vai ser em 15 minutos, em meia hora que nós resolvemos. Estou totalmente à disposição. Só queria colocar mais uma coisa. Na sua pequena, média também. E tem uma série de estímulos legais só para grande. Vou dar 2 exemplos rápidos. Compras governamentais na área de informática tem um regime favorecido e tem um dispositivo que exclui os pequenos, médios, os micro, pequenos e médios, porque exclui também os optantes pelo presumido. Área de defesa, a mesma coisa, uma lei agora de 2012. Tem muita coisa para ser dita. Como reduzir a litigância? Eu estou aqui plenamente de acordo com as colocações do doutor Honório, de que nós temos que ser abertos previamente ao debate com todas as áreas. Porque, doutora Honório, muitas vezes a complexidade também interessa, não é um resultado só de uma atuação estatal burra, pode também ser interesse de grande. Porque a complexidade legislativa, da mesma forma como complexidade tecnológica ou qualquer outro tipo de complexidade, cria degraus para a entrada de pequenos. Existem, digamos assim, várias razões, muitas delas ocultas à população em geral, do porquê o nosso sistema tributário funciona assim. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite feito pelo professor Carmine para estar aqui hoje. Gostaria de cumprimentar aos ilustres componentes da mesa, meus diletos amigos, em especial o professor Rico, doutor Andréa, doutor Daniel e os demais componentes da mesa. Eu confesso que fiquei muito feliz quando recebi o convite feito pelo Carmine para vir até aqui
e tratar sobre este tema, a atuação da PGFN diante da jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. Porque eu acho que, inclusive, com o que eu vou falar agora, talvez eu traga um panorama um pouco menos pessimista do que talvez nós vimos na primeira mesa. Eu acho que a Procuradoria da Fazenda, diante das grandes mudanças que hoje nós vemos na legislação processual brasileira, ela está mudando muito a sua forma de atuação. E eu falo isso, claro, em nome da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Não estou me referindo às demais procuradorias, até porque eu tratarei aqui de pareceres e portarias que vinculam única e exclusivamente a defesa e a representação judicial da União Federal em juízo em matéria tributária. E eu vejo que hoje, eu já estou na Procuradoria há 12 anos, e eu vejo que quando eu entrei, nós tínhamos muito aquela visão da atuação protocolar do procurador, em que tudo ele tinha que recorrer e tudo ele tinha que defender o interesse público. Portanto, o interesse público significava recorrer. E eu vejo que hoje nós estamos diante de uma nova postura institucional, onde, com o que eu irei explanar ao longo dos meus 30 minutos, tentarei ser breve por conta do horário, eu vou demonstrar que hoje a Procuradoria está ultrapassando essa postura protocolar para uma postura muito mais ativa, proativa. E nós já temos alguns exemplos dessa postura proativa da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da Terceira Região, que engloba São Paulo e Mato Grosso, aqui no nosso Tribunal Regional Federal. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, Carmine, agradeço esta oportunidade da Procuradoria poder mostrar para uma plateia tão seleta a sua atual posição diante da jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. É claro que essa atuação da Procuradoria ela não é de hoje, até porque nada se muda, um paradigma tão distinto pode ser mudado do dia para a noite. Pelo contrário, desde que eu entrei na Procuradoria em 2000, já existiam inúmeros atos que nos dispensavam de recorrer, leis tratando sobre esse assunto, mas numa escala bem menor do que hoje nós encontramos. Então vejam que diante hoje das crescentes alterações no Código de Processo Civil, hoje nós temos a tradição da civil law, mas hoje, sem dúvida alguma, estamos diante da chamada comunalização do direito brasileiro. Então, hoje, os precedentes, eles têm uma importância muito grande na vida de qualquer advogado, seja o público, seja o privado. E, diante dessa nova tendência do direito brasileiro, a Procuradoria passou a se perguntar, bom, qual é a força de um precedente jurisdicional? O que isso representa na atuação da Procuradoria, que, sem dúvida alguma, a Procuradoria da Fazenda Nacional é o maior escritório de advocacia do país e, sem dúvida alguma, talvez seja um dos maiores litigantes perante a Justiça Federal. Então, era preciso, sim, que a Procuradoria revisse sua atuação e tentasse responder a essas duas perguntas. Qual a força desses precedentes? Qual o destino dos recursos da União Federal contra essas decisões? E eu acho que é importante deixar claro que o cliente da Procuradoria da Fazenda Nacional, embora pareça não ser, é a sociedade. Se cobra, se exige, se vai atrás de uma defesa da constitucionalidade de um tributo, não para satisfação pessoal do advogado que ali atua naquela causa, mas sim para que sejam trazidas receitas que viabilizam tantas coisas que hoje nós vemos acontecendo no Estado brasileiro. Então, eu acho que este papel da Procuradoria, ele não só é importante, como é necessário. Ela rever sua atuação e tentar responder essas perguntas de forma que ela se aproxime cada vez mais dos interesses da coletividade. Então, a nossa procuradora-chefe da defesa está aqui, doutora Soleni, e ela sempre fala, nosso cliente é a sociedade, o contribuinte não é nosso inimigo, ele é também nosso cliente, só que a gente precisa defender a lei. E é isso que nós fazemos todos os dias.
Diante disso, a Procuradoria se deparou com o que eu já falei sobre essa tendência hoje do direito brasileiro em haver uma verticalização das decisões dos tribunais superiores. Nós estávamos acostumados com a tradição da civil law e, portanto, o precedente ele servia apenas como uma forma de convencimento do juiz, uma forma que nós, advogados, utilizávamos para defender uma tese. E não havia força vinculante. Só que os próprios tribunais e a sociedade como um todo chegaram à conclusão que, da forma como a coisa estava caminhando, iria chegar uma hora que nós não teríamos justiça. Porque quanto mais tardar a justiça, mais ela falha. Então, seria necessário o quê? Que, além dos remédios que já existiam, como as decisões em ADIM e as súmulas vinculantes, que, por força de determinação constitucional, já vinculavam toda a sociedade, era necessário outros mecanismos, que esses mecanismos existissem exatamente para garantir uma maior celeridade na atuação do Poder Judiciário. E, para isso, ou todos os envolvidos nesse processo compram essa ideia, ou então a alteração legislativa, ela pode até ser legítima, mas ela não é eficaz. E nesse ponto é que, diante dessa tendência da verticalização dessas decisões, com o objetivo de garantir celeridade à prestação jurisdicional, evitar os recursos protelatórios, teses jurídicas falidas que são levadas ao Poder Judiciário, que isso só aumenta o ônus da sociedade. Quem paga o Poder Judiciário somos nós. Então, quanto mais nós atolamos o Poder Judiciário com questões inúteis, é um gasto maior que está ali sendo efetivado. E também é necessário, dentro dessa nossa legislação tão complexa, como foi muito bem colocado na mesa anterior, que haja uma unificação do entendimento jurisprudencial, jurisdicional, que haja uma unidade na interpretação das leis. E nada melhor do que para fazer isto acontecer, do que prestigiar a força criativa do juiz, evitar decisões contraditórias. E para isso é necessário sim que os precedentes passem a ter um valor muito maior dentro da nossa sociedade. Por conta disso é que há essa tendência hoje muito presente da chamada comolonização do sistema jurídico brasileiro. Na própria legislação, como eu disse, essa alteração não é nova. Desde 2001, nós temos inúmeros dispositivos no CPC, no Código de Processo Civil, autorizando decisões e atuações dos juízes, né? Levando em consideração esses precedentes. Vejam, o artigo 475, parágrafo 3º do CPC, ele estabelece que, nos casos de reexame necessário, quando a União ou os outros entes federativos perdem uma ação, obrigatoriamente é necessário que o Tribunal Superior ele analise aquela questão, ainda que não haja recurso do ente que se sentiu prejudicado. Só que quando nós estivermos diante de uma decisão baseada em súmula ou em decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, essa remessa necessária já não é mais obrigatória. Vejam que o artigo 518, parágrafo 1º do CPC, também estabelece que quando um juiz decide e funda a sua decisão numa súmula, a apelação em existindo não vai ser recebida. Ou seja, eu não vou dar andamento àquele processo judicial se já há posições desfavoráveis àquela tese sumuladas pelo Supremo ou pelo STJ. Temos também o artigo 557 do CPC. Hoje, conversando com qualquer desembargador, esse talvez seja o mecanismo mais utilizado hoje, que é decidir questões monocraticamente, apesar do tribunal ser um órgão colegiado, para dar agilidade ao andamento dos processos quando a matéria já está pacificada pelos tribunais superiores ou pelo próprio Tribunal Regional Federal, onde a decisão está sendo dada. E também o artigo 103A, já da Constituição Federal, que trouxe a previsão da chamada súmula vinculante. Então,
Então vejam que em 2006, essa tendência, a meu ver, se concretizou quando foram introduzidos os artigos 543B e C no Código de Processo Civil. Esses dispositivos, numa breve explanação, já que o nosso tempo é curto, ele determina o julgamento por paradigma. O que isso significa? Imaginem a tese da Lei 9718, o conceito de faturamento, se o artigo 3º, parágrafo 1º desta lei era inconstitucional ou não. Todas as empresas brasileiras entraram com uma ação judicial questionando isso. Imaginem se todos esses recursos tivessem que chegar até o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal certamente não estaria agora julgando mensalão, porque ele estaria ali resolvendo aquela questão. Né? Inúmeros julgados, julgar um por um, realmente é um problema sério. O que foi feito? Os tribunais regionais, federais, eu estou falando aqui no âmbito da Justiça Federal, escolhem um paradigma, um ou mais paradigmas, submetem este processo para o STJ ou o STF, os demais processos ficam sobrestados no tribunal de origem e o STJ e o STF irão decidir aquela controvérsia. Ao ser decidido, o que acontece com aqueles recursos que estavam parados, esperando a definição da questão? Bom, se aquele acórdão dado pelo Tribunal Regional Federal está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, os recursos eventualmente existentes não são admitidos. Então, aquela questão não chega ao Supremo Tribunal Federal ou ao STJ, porque ele já decidiu. Por outro lado, em relação àqueles acórdãos que estão contra a decisão do STF ou do STJ, esses recursos esses acórdãos voltam para as turmas de julgamento que poderão facultativamente readequar o julgamento àquela decisão do STJ ou do STF. E, portanto, mais uma vez, mata recursos que seriam infundados caso o desembargador mude a sua decisão. Vejam que essa é uma tendência que certamente diminuiu muito a quantidade de processos indo ao STJ e ao STF. Só que não há, sem dúvida nenhuma, uma obrigatoriedade que os desembargadores julguem de acordo e que os advogados concordem com aquele julgamento. Não há essa obrigatoriedade em relação a quê? Aos novos recursos depois da questão já decidida. Aqueles que estão sobrestados, o Código de Processo Civil ele amarrou muito bem e obrigou que ou haja readequação, se não houver, o contribuinte ou a fazenda podem entrar com recurso e aí o STJ ou o STF é quem vai definir. Nas hipóteses em que está de acordo, os recursos são inadmitidos. Mas é possível que mesmo depois da controvérsia resolvida, que haja, sem dúvida nenhuma, novas contendas levadas ao Poder Judiciário. Em relação a essas novas contendas, não há nada na nossa legislação que diga que o contribuinte não pode ter acesso ao Judiciário. E aí ele vai estar sujeito a juízes e desembargadores que não estão obrigados a seguir o precedente que foi decidido nos termos do 543B e 543C. Então, quando essa norma foi introduzida no sistema, qual foi o questionamento? Ela vai pegar? Bom, eu não tenho dúvida nenhuma que para que ela desse certo, seria necessário que, em primeiro lugar, um dos maiores litigantes, que é a União Federal, aderisse a ela. E foi essa que eu acho foi a grande inovação da Procuradoria da Fazenda Nacional. Sem ter uma lei autorizando que os procuradores deixassem de recorrer nesses casos, a própria Procuradoria veio com portarias, pareceres, exatamente autorizando que os procuradores da Fazenda Nacional, ao se depararem com julgados, transitados e julgados, já definitivos, definindo uma determinada questão, que eles deixem de recorrer, deixem de contestar e mais, desistam daqueles que estão pendentes de apreciação do Poder Judiciário. Isso pode parecer pouco, não é? E eu vou dar uma experiência prática, capitaneada por mim, pela doutora Soleni, perante a vice-presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Quando assumiu a doutora Salete Nascimento, eu fui até lá e falei, se nós temos essa lista, nós desistimos de inúmeras hipóteses aqui,
ela tinha lá, esperando para ser ou sobrestado, ou resolvido, devolvido para as turmas, mais de 30 mil processos parados. Eu fui lá e falei assim, comece a mandar esses processos para a Procuradoria, eu sou chefe da divisão de atuação nos tribunais, e nós vamos começar a analisar. E o que se adequar ao posicionamento do STJ e do STF, nós vamos desistir. Eu já desisti de mais de 600 processos. E isso em uma questão de 3 meses. Então, vejam que isso é uma conduta proativa. Quando eu digo eu, porque sou eu e mais 2 chefes, subchefes. São 3 pessoas fazendo esse trabalho. Imagina se a gente tem uma estrutura que permitisse alocar mais procuradores para fazer isso. Então, hoje a gente até brinca que na vice-presidência, a gente chega lá, a gente é recebido com café, com água, com tudo. Porque a gente está tendo o quê? Uma conduta proativa, que não é comum dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional, antes dessa autorização. Afinal de contas, nós estamos vinculados. A cobrança do crédito tributário é uma cobrança vinculada, de acordo com o artigo 3º do Código Tributário Nacional, e não é possível que um procurador haja dessa forma se ele não tiver o aval da sua instituição. E esse aval foi dado com esses pareceres. Quando esse parecer foi divulgado no STJ, houve uma sessão. E nessa sessão a Procuradoria foi elogiada por todos os ministros, e isso saiu em todos os veículos de comunicação. Por quê? Poderíamos ter tido 2 saídas quando houve alteração legislativa. Uma, deixar tudo como estava e manter nossa conduta protocolar. E a outra, fazer o que nós fizemos. Agora, é claro, nós temos 2.000 procuradores pelo Brasil todo. Pode ser que isso não seja implementado do dia para a noite, mas que já é, hoje, algo real, isso é. Então, é claro que você não pode dizer que os 2.000 procuradores agem da mesma forma e pedem desistência de todos os casos. Mas a tendência hoje, e eu chefio 52 procuradores, é que eles adoram quando eles se deparam com uma situação que não precisa mais recorrer. Porque o volume é tão grande, são 90 mil intimações por ano só aqui em São Paulo, que se você conseguir diminuir isso não recorrendo, imagina o quanto trabalho a menor que você tem. Trabalho a menor, entre aspas, porque tem uma coisa muito grave. Você verificar a adequação de cada caso ao julgamento da STJ não é nada fácil. É preciso uma análise pontual de cada processo para ver se ele efetivamente se adequa ao posicionamento do STJ e do STF. Então, isso daí, às vezes, traz um trabalho um pouco minucioso, mas necessário. E essa é a cultura da Procuradoria da Fazenda Nacional hoje. Então, como eu falei, por que a Procuradoria chegou à conclusão que ela poderia conferir essa força vinculante a esses julgados, ainda que não houvesse uma autorização legal para isso? Pela seguinte razão, entendeu-se que esses julgados, nos termos desses artigos do CPC, possuem uma força persuasiva, especial e diferenciada. E por quê? O rito a que eles são submetidos é diferente. Não é qualquer decisão de turma ou de sessão do tribunal. Tá? É uma decisão colegiada onde é possível que haja manifestação de terceiros, oitiva dos tribunais estaduais e federais, Ministério Público e sempre julgado pelo Pleno ou pela sessão ou Corte Especial do STJ. A chance de um precedente julgado nos termos desses artigos ser mudada é muito pequena. Existe, mas é muito pequena. E de 2006 para cá, já são 6 anos com essa alteração, e nós estamos acompanhando que quando há um julgado definitivo nos termos desses artigos, esse julgado ele tem sido mantido. O que é uma inovação para o nosso sistema jurídico, quem acompanha a jurisprudência dos tribunais superiores. Vejam que isso garante uma definitividade, uma certeza para essas decisões muito diferenciadas. Então, por conta disso, é que a Procuradoria chegou à conclusão que realmente esses julgados, eles não têm efeito vinculante, mas a sua força é tão grande que ela tinha que seguir o que está ali, exceto, obviamente,
aquelas hipóteses em que pode ser considerado que a decisão pode mudar. Nesses casos, a própria Procuradoria orienta os seus procuradores. Mas eu digo aqui, com conhecimento de causa, são exceções de verdade. Tá? Quando veio o parecer, os procuradores muitos falavam, vai ter exceção para tudo, ainda dentro da cultura da atuação protocolar. E isso é o que não se vê. As exceções são muito pequenas e realmente naqueles casos em que é possível sim, como advogados que somos, brigar por uma interpretação mais justa da legislação. Bom, então hoje nós nos deparamos com 3 tipos de precedentes, só para deixá-los aqui a par e não achar que também agora a Procuradoria não recorre de mais nada, né? Não é também assim. Nós temos os precedentes do Supremo que levaram à edição de súmula vinculante e aqueles precedentes que foram prolatados, que existem por conta de uma DIN. Nesses casos, por força legal, a atuação de todos está vinculada a eles. Então, a Procuradoria não recorre, o fiscal não lança, enfim, é autorização constitucional. Então, aí não tem nenhuma novidade. A grande novidade são os precedentes na sistemática do paradigma, né? Que nesses casos, por conta da força persuasiva qualificada, a Procuradoria da Fazenda Nacional não recorre, não contesta e não recorre, exceto nos casos que ela excetuar, que ela deixar de fora dessa regra, que, como eu falei, são exceção. E, por fim, nós temos os outros precedentes. Esses outros precedentes têm uma força persuasiva ordinária. Então, eles podem mudar. Então, nesse caso, eles não estão submetidos ao pleno, nem à sessão do STJ. Então, nesse caso, a Procuradoria ela tem o dever de contestar. Mas aqui tem uma grande inovação. Em relação aos recursos, tá? Quem atua em segundo grau, a Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio da Coordenação de Representação Judicial, elaborou uma lista de temas que, ainda que não tenham sido submetidos à sistemática do 543 B e C, já estão tão definidos nos tribunais que a chance de mudança é muito pequena. Então, os procuradores que atuam em segundo grau têm a chance de também não recorrer nesses casos. Juliana, mas que lista é? Essa é uma lista interna, sem dúvida nenhuma, porque são situações que podem entrar e sair dessa lista a depender do que os tribunais superiores acabarem decidindo, e como são decisões que não são de órgãos do pleno, nem da sessão, elas podem mudar. Se mudar, por exemplo, a composição do tribunal, podem mudar. E hoje eu compilo essas situações. Eu confesso a vocês que já está perto de 200. Hoje, os meus procuradores, os que trabalham comigo, falam para mim que hoje eles têm que trabalhar com aquela lista do lado, um Ctrl+L, para saber se aquele tema está na lista, para que não recorra. Então, hoje, essa lista que só vale para recurso, não vale para contestação, portanto, só em segundo grau, já está em cerca de 200 temas. Então, vejam que é uma atuação muito diferenciada da Procuradoria da Fazenda Nacional. Por isso que, quando o doutor Guilherme colocou que muitas vezes o fisco ele pode tentar levar os julgados mais à frente, porque isso também seria vantajoso, porque os juros são simples e tal, enfim, eu vejo que isso não se aplica na esfera federal. Tá? Eu também não estou falando aqui em nome de procuradorias municipais, estaduais, muitas vezes municípios pequenos que podem ter essa ideia. Mas dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional, hoje, a orientação é que as listas sejam obedecidas e que os pareceres que são vinculantes sejam observados. Bom, então, quais são as hipóteses em que a Procuradoria ela não recorre mais? Essas primeiras hipóteses aqui são conhecidas de todos. Atos declaratórios do Procurador-Geral, súmula ou parecer da Advocacia Geral da União, parecer do Procurador-Geral, devidamente assinado por ele ou por o subprocurador, e as hipóteses do artigo 19 da Lei 10.522 de 2002. Isso não é nenhuma inovação. Em todos esses casos, o direito do contribuinte ele é reconhecido. Então, isso vincula a atuação da administração
tributária como um todo. Reconhece que ali houve um excesso na hora da cobrança, da exigência daquele tributo. Agora, nós temos também as hipóteses que foram trazidas pela portaria PGFN 294, de 2010, pelo parecer PGFN 492, de 2010. Esses pareceres e essa portaria são aplicáveis no âmbito da PGFN apenas. Eu já falarei do parecer que foi extensivo à Receita Federal. E, como eu falei, uma política institucional baseada em critérios racionais, não há interesse prático da Procuradoria continuar recorrendo. Como eu falei, a pergunta que ela se fez lá no começo: qual o destino dos meus recursos? O lixo. Então, para que esse gasto público todo, se essas decisões não vão mudar? E se mudarem, é hora de se repensar o que deve ser feito. Mas aquilo que está em jogo tem que seguir as regras que estão vigentes. Bom, então, como eu falei aqui, quais são as vantagens dessa atuação proativa da Procuradoria da Fazenda Nacional? Tem vantagens para o próprio órgão e vantagens para toda a sociedade. Para o próprio órgão, a gente identifica, primeiro, otimização da utilização dos seus recursos, materiais e humanos. Enquanto o procurador estava ali recorrendo de tudo, ele estava deixando de lado questões relevantíssimas. E hoje, essa preocupação tem que ser muito grande, porque na hora que formar um precedente, vale para todos. Então, não é à toa, e eu vejo reflexo disso na mídia, litigar contra a Procuradoria da Fazenda Nacional há 10 anos atrás era muito diferente de litigar hoje. Tá? E eu sei que o professor Eurico sempre comenta muito isso, essa atuação cada vez mais ativa da Procuradoria da Fazenda, e o Dr. Paulo Riscado é um grande exemplo disso lá no Conselho, no CARF. Então, veja que aumento da credibilidade da instituição. Não tem coisa melhor do que um procurador chegar a um desembargador no tribunal e o desembargador saber que ele está ali para tratar de coisas que têm fundamento. E não ficar insistindo em teses falidas que não levam a lugar nenhum. Então, vejam que essa credibilidade da Procuradoria ela é importante, como é importante para qualquer escritório de advocacia. Ao mesmo tempo, estimula o pensamento crítico dos procuradores. Eles não são agora uma máquina. Eles têm que pensar, adequar os julgados e precisam defender teses que sejam relevantes para a instituição. E, por fim, a minoração da condenação em honorários. Claro, quando se desiste, a condenação em honorários muitas vezes não existe, e se ela existir, ela é minorada porque houve a desistência da Fazenda. Isso reflete no ganho de eficiência, sem dúvida nenhuma. E para a sociedade? Vantagens inúmeras. Primeiro, foi conferida ao Instituto dos Recursos Repetitivos uma maior efetividade. A Procuradoria, agindo dessa forma, ela está dando legitimidade à mudança do Código de Processo Civil. E mais, né? Estamos nos alinhando aos novos rumos do direito brasileiro, comunonização do nosso direito. E também a desoneração da sociedade em relação aos custos dessa atuação perante o Poder Judiciário, que certamente, diante dessas medidas, diminui bastante. Bom, e aí nós chegamos, talvez, no ponto que hoje é muito defendido dentro da Procuradoria. Hoje nós temos que ser vistos perante a sociedade como um grande escritório de advocacia que defende a sociedade e que, com essa mudança de paradigmas, nós temos que ser mais ágeis ao invés de mais burocratas. Nós temos que ter uma atuação com qualidade e não em quantidade. E, por fim, temos que ser críticos e não atuar como máquinas ali, resolvendo aquelas inúmeras demandas que vêm aos nossos birôs todos os dias. Então, eu vejo que essa é uma atuação muito importante que foi reconhecida pela Portaria 294. Apenas aqui, para demonstrar, a Portaria 294, no artigo 1º, traz essa não apresentação de contestação e recursos em todas essas hipóteses que eu já coloquei aqui, E no artigo 2º é que é uma dispensa mais específica, que só se aplica para recursos em sede de tribunais, obviamente, E baseada numa lista exaustiva que é divulgada mensalmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Bom,
Aí poderia vir a seguinte pergunta, né? E eu até quero ver meu prazo aqui, eu não quero passar muito da hora, que eu também sou aluna e daqui a pouco eu tenho a minha pós de administração pública às 2h da tarde. E surgiu uma grande pergunta que eu acho que foi muito bem respondida pelo parecer 2025 de 2011. Ótimo. A Procuradoria não recorre, não contesta nas hipóteses do julgamento em sede de repetitivo, mas ela continua inscrevendo, ela continua ajuizando a execução fiscal. Isso é altamente antisonômico. Por quê? O contribuinte que paga o advogado e vai discutir a questão em juízo, ele ganha, se estiver de acordo com o precedente, porque a Procuradoria não recorre, fará coisa julgada a seu favor. E aquele contribuinte, aí relembrando a fala de um dos moderadores da sessão anterior, que não tem dinheiro para pagar o advogado, que não entra na justiça e que está lá sofrendo uma execução fiscal cobrando faturamento nos termos do artigo 3º da 9718. Se ele não fizesse nada, ele ia entrar no cadinho, ele ia ter bem penhorado e ele seria obrigado em algum momento a efetuar esse pagamento. E muitas vezes para ele é melhor ele pagar do que ele contratar um advogado, porque seria mais caro. Né? Isso pode acontecer a depender do valor da dívida. Então o que aconteceu? A Procuradoria soltou um parecer em 2011, depois de estudar muito como que isso poderia ser feito, para avaliar o impacto dessas decisões em atuar proativamente na esfera judicial, também na cobrança, na parte administrativa relacionada ao crédito tributário, que eventualmente se encaixe nas hipóteses do julgamento em sede de recurso repetitivo. E aí houve o dimensionamento do impacto dessas dispensas na atuação administrativa. E aí eu acho que veio uma situação importantíssima. Bom, como a atividade de cobrança do crédito tributário é altamente vinculada, era preciso sair esse parecer. E esse parecer ele foi assinado pelo ministro da Fazenda. Então significa que ele obriga auditores e procuradores. Então hoje ele se refere tanto a lançamento, inscrição e ajuizamento de execuções fiscais. Então todas as hipóteses do artigo 1º da portaria 294, dos julgamentos em sede de repetitivo, deixo bem claro, porque é só para essas hipóteses, tá? O parecer aqui não foi tão amplo quanto a portaria. Ele estabelece o quê? Para garantir eficiência administrativa, cumprir de verdade o princípio da legalidade. Legalidade não é um fim em si mesmo. Legalidade ela é cumprida na hora que ela se presta aquilo para que ela existe. Por que se inscreve em dívida ativa? Para cobrar. Se eu não vou cobrar, porque a própria Fazenda não vai discutir aquilo no âmbito judicial, para que escrever? Veja, então é preciso dar ao princípio da legalidade a interpretação devida. E mais, proporcionalidade. Eu tenho muito mais desvantagens do que vantagens. Eu entro com uma execução fiscal, se o contribuinte for lá e alegar isso por uma simples petição, que o artigo 3º da 9718 foi declarado inconstitucional em sede de recurso repetitivo, a Fazenda vai levar uma verba honorária e alta, porque não deveria estar executando aquele valor. E também atender à isonomia, que eu já pude explicitar aqui, para não fazer diferença entre os contribuintes que procuram o fisco, o Poder Judiciário e os que não procuram o Poder Judiciário. E, por fim, evitar posturas contraditórias da administração pública. Como que eu inscrevo, lanço, cobro e não defendo isso judicialmente? Não tem muita explicação. Então, por conta disso, é que o parecer foi extensivo também à Receita Federal, só que com uma referência, assim, no seguinte sentido. Não se está reconhecendo o direito do contribuinte. E por que essa preocupação? Porque se eventualmente essa jurisprudência mudar e ainda houver prazo decadencial e prescricional, esses valores podem vir a ser lançados, podem vir a ser inscritos e cobrados. Mas, se não houver mudança nenhuma, não há o que ser feito. Se adequou ao precedente, não deve ser dado
início e tampouco continuação ao processo de cobrança. Vejam que, dessa forma, quais são as consequências, já encerrando, da aplicação desse parecer 2025 para a Procuradoria e para a Receita Federal? Vejam, para a Procuradoria, aqueles valores que se adequarem aos julgados em sede de repetitivo não serão inscritos, não serão ajuizadas as execuções fiscais. Se houver execução fiscal ajuizada, é possível que se desista delas. Se houver inscrições realizadas, podem ser canceladas, devem ser canceladas, tá? E para a Secretaria da Receita Federal? Bom, se eu estou diante de uma situação de inconstitucionalidade já reconhecida, por exemplo, pelo Supremo, não vai mais acontecer aquela nossa briga homérica que existia entre Procuradoria e Receita na época da 9718. Por que eu digo briga homérica? Porque nós já não discutíamos mais judicialmente, mas a Receita não tinha nenhuma autorização para não lançar. Então o fiscal lançava, nós escrevíamos, nós ajuizávamos para depois levarmos uma condenação em verba honorária. Então hoje, se já há o precedente, não lance. Isso é o que está escrito no parecer 2025. E mais, se eventualmente houve já o lançamento, não se deve dar prosseguimento. Tá? Não deve ser mandado para inscrever em dívida ativa. Se for mandado, não vai ser inscrito, caso haja a exata concordância com aquilo que foi julgado pelo STJ. Bom, isso, e é uma preocupação, sei que tem muitos fiscais aqui, a grande preocupação é, não, então eu comecei a reconhecer que o contribuinte pagou indevidamente, ele já pode de ofício pedir para que eu devolva para ele.